Você sabe quais são os inimigos do cristão? A Bíblia menciona pelo menos três grandes inimigos do cristão, e é sobre isso que nós iremos falar na aula de hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que quero, neste momento, nesta oportunidade, trazer para você mais uma temática da nossa lição. Nós iremos hoje para a lição de número 5 e iremos abordar os inimigos do cristão. E eu quero convidar você para que possa acompanhar toda a nossa aula. Não esqueça de comentar, deixar aqui também a sua participação, a sua opinião na nossa transmissão, na nossa aula. Você pode nos escrever. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações e fique por dentro aí das próximas pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu estou gravando a pré-aula da Escola Bíblica lançada pela CPAD, lição de adulto, e hoje nós iremos meditar na lição 5, que será então ministrada no próximo domingo, dia 5 de maio de 2024. Você é meu convidado para que juntos possamos crescer mais na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. E se você puder, compartilhe essa pré-aula com mais alguém e abençoe outras vidas através desta ministração, tá bom? Eu aguardo você. E vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos a pegarem a sua lição, abra aí, se você tiver a lição de professor, você vai estar abrindo na lição de número 5, página 33. Se você não possui lição, já abre aí a tua Bíblia no texto da nossa leitura de hoje, que está em duas passagens bíblicas. Primeiro, está em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao versículo de número 14. E a segunda leitura está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo de número 17. A nossa aula de hoje, irmãos, tem alguns objetivos a serem alcançados. Primeiro, nós queremos aqui identificar o inimigo do cristão, né? O primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Então, nós iremos identificá-lo. E essa é a nossa primeira proposta aqui no ponto 1 da nossa lição. O segundo objetivo da nossa aula de hoje é poder explicar para os irmãos o conceito bíblico da palavra carne, ok? A gente vai trabalhar isso aqui. E por fim, nós queremos também apresentar aos irmãos o termo mundo, enfatizando os três níveis de vícios infames de acordo com a nossa lição. Então a gente vai trabalhar basicamente por esses três viés e alcançando esses objetivos, nós temos aí a nossa aula dada e compreendida para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, queridos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo de número 11 ao verso de número 14, que diz assim a palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Agora vá para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15 ao verso de número 17, ok? Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Então, aqui nós temos duas leituras muito ricas, muito importantes para o nosso crescimento. Nosso tema, os inimigos do cristão, e o nosso texto áureo está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25
E o versículo 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, queridos, aqui nós temos no nosso texto áureo a orientação da palavra de que nós devemos andar no Espírito para não cumprir os desejos de um dos nossos inimigos, que é a carne. Então, quando nós andamos no Espírito, nós não nos vangloriamos, não nos irritamos, não cobiçamos, não invejamos uns aos outros. É o que a nossa verdade prática já nos ensina aqui de cara. Então é importante que nós possamos viver no Espírito. E o que é, pastor, viver no Espírito? É você estar sob a influência do Espírito, debaixo da influência do Espírito, da direção do Espírito Santo. Ele é quem deve guiar a nossa vida, guiar a nossa trajetória. Então, é assim que nós devemos seguir, queridos, guiados pelo Espírito, vivendo no Espírito, porque se nós andamos no Espírito, não cumpriremos, diz a Bíblia, as obras da carne, ok? A verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. É importante que se diga que, embora nós temos 3 grandes inimigos que pelejam dia e noite para nos tirar da presença de Deus, é importante que se diga, irmãos, que nossos inimigos, eles são derrotados. E eles são derrotados pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque em Cristo nós já o vencemos. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por maior que seja a nossa batalha contra o diabo, por maior que seja a nossa batalha contra a carne, por maior que seja a nossa batalha contra o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É importante que se diga isso. Então, queridos, a nossa introdução, ela vai aqui abordar que a nossa jornada da vida cristã, ela está cercada por perigos, ou nos depararemos com perigos nessa jornada, nessa caminhada. E estes perigos, ou seja, estas ameaças, elas vêm para tentar nos parar na trajetória. Nós estamos como peregrinos caminhando para o céu, mas à medida que nós caminhamos, muitos são os perigos que ameaçam a nossa trajetória para que nós não venhamos chegar ao destino final, que é o céu. Então, nesta trajetória, nós vamos encontrar pelo menos 3 grandes inimigos. Quais são? Quem lembra? Quais são os 3 grandes inimigos? Vamos lá? 1, 2, 3. Quais são? Isso, irmãos. O diabo, a carne e o mundo. Então veja, irmãos, o diabo e o mundo é o que nós podemos chamar de inimigos que nos atacam numa perspectiva externa. Já a carne se trata de um inimigo que nos ataca internamente. Então nós temos a nossa natureza, que é uma batalha travada dentro de nós, que milita a carne milita contra o espírito contra a carne, é batalha interna, mas nós temos também a batalha externa. E é sobre isso que nós iremos ver esses 3 inimigos, os ataques externos, vindo do diabo e do mundo, e os ataques internos, que vêm da nossa própria natureza. O nosso primeiro ponto da lição fala sobre o primeiro inimigo do cristão. Quem é o primeiro inimigo do cristão? O diabo. Estar aqui na nossa lição. E é importante que a gente frise aqui para os irmãos, quanto à questão do diabo, é importante que a gente frise, irmãos, que o diabo, a palavra diabo, significa acusador. Acusador. Ele também pode ser traduzido por adversário, tá bom? O diabo ou Satanás, né, pode ser traduzido por adversário. Então nós temos na Bíblia, por diversas vezes, a menção a este ser que, em um dado momento,
nós acreditamos, ele se rebelou contra Deus. Então nós temos na Bíblia diversas vezes a citação e mostrando inclusive algumas formas de trabalhar deste ser. É importante também frisar aos irmãos que existem na atualidade algumas correntes, o nosso autor da lição, ele até pontuou isso no livro de apoio da lição, não sei se você possui este livro, mas ele fez questão de frisar sobre a visão que alguns setores ou que alguns grupos na sociedade moderna, eles pensam a respeito do diabo. Nós temos então o secularismo e o ateísmo, que na visão destes, Satanás é apenas uma construção mental, é apenas uma construção fantasiosa, fraca, e então nesta visão das pessoas secularistas e ateístas, eles dizem que o diabo é apenas algo mitológico, é um símbolo, é apenas uma injustiça, uma oposição à natureza humana das pessoas, e se trata então de algo mitológico. Então, para esta visão, ou na cosmovisão deste grupo, o diabo é apenas uma mitologia, algo é mitológico. Já para os grupos da nova era ou do esoterismo, eles entendem que o diabo pode ser visto em a sua concepção, né? A figura contra o diabo pode ser vista de diversos ângulos. Então, na concepção popular, da cultura, dentro da cultura popular, da nova era, do esoterismo, eles vão desenhar ou pintar a caricatura, né, do diabo em filmes, em seriados, em TV, na música, como um suposto inimigo. Mas também vão trabalhar numa visão muito figurada da coisa, sabe? Como aquele que faz terror, medo, que causa possessão. Mas eles vão entender que essa ideia acerca do diabo é apenas uma concepção sincretista, ou seja, se trata apenas de uma entidade para equilibrar entre o bom e o ruim, entre o mal e o bem. Então eles vão trabalhar muito nesse viés. Já os teólogos liberais, é que a gente fala de pessoas que aparentemente estão próximo, né, à fé, próximo a nós, os teólogos liberais, que são homens que se apresentam como grandes estudiosos da Bíblia e da teologia, eles, mesmo diante do texto sagrado, que eles não acreditam ser a palavra de Deus inspirada, mas apenas contém a palavra de Deus, então eles vão ter uma concepção também mitológica acerca do diabo. Para ele, o diabo é apenas uma mitologia, uma fada, né? É apenas um conto, né? Não se trata de algo também literal e real. Então, na visão desses críticos, dessas pessoas, eles vão afirmar que o diabo nada mais é do que uma metáfora, nada mais é do que uma representação da oposição entre o bem e o mal. Então, eles vão trabalhar por esses viés. Já na nossa concepção, que somos da linha, né, ortodoxa, da linha conservadora, teólogos ortodoxos e conservadores, nós se opomos a essas concepções, tanto do secularismo, do ateísmo, quanto da psicologia, da filosofia, como da nova era, do esoterismo, e também dos teólogos liberais, e nós acreditamos que a Bíblia, ela fala que o diabo é um ser real. Então nós partimos desse pressuposto bíblico que está evidenciado inclusive na própria Bíblia, de que o diabo ele é um ser real. Então, por isso nosso autor coloca no primeiro subponto do primeiro ponto, o diabo é real. Ou seja, irmãos, a existência do diabo como pessoa, ela é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Nós podemos ver desde o início, né, a menção ao diabo, desde o Gênesis. Nós encontramos no primeiro livro das Crônicas, lá em Jó, em Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias, como também no Novo Testamento, nós temos a menção ou a atuação do diabo por cerca de 25 vezes nas passagens do Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós temos Jesus mencionando também o diabo. Então, nós temos inclusive, irmãos, uma batalha entre Cristo e o diabo lá quando ele está no deserto, nos 40 dias de jejum,
E oração, você vê ali um embate entre Jesus e o diabo, que mostra a realidade do diabo. O diabo é um ser real. Quanto a esse aspecto, nós temos que tomar dois cuidados. Não devemos superestimar o diabo e nem devemos subestimá-los, certo? Então, é importante nós mantermos uma posição de equilíbrio no que diz respeito a isso. Por quê? Se você vai para um extremo e fica superestimando o diabo, você vai ter medo, vai ficar assustado, você vai demonizar tudo, tudo é o diabo. Você já deve ter visto pessoas assim, que eles superestimam o diabo. O diabo está em autoestima. Há pregadores que a cada 10 palavras pregadas, 9 é falando do diabo. A cada 10 mensagens pregadas, 9 é falando do diabo, porque eles superestimam o diabo. Eles falam mais do diabo, mais do inferno do que do céu. Fala mais deste ser, deste adversário, deste acusador, do que da própria mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação. Então, é importante nós mantermos equilíbrio, não podemos superestimar, não podemos supervalorizar, compreende, irmãos? Porque há pessoas que tudo dele é o diabo. Se faltar um gás, isso é o diabo que está furioso. Se perder o emprego, isso é o diabo que está prejudicando minha vida profissional. Então tudo dele é o diabo. Ele atribui tudo de ruim ao diabo. Não podemos supervalorizar o diabo. No outro lado, no outro extremo, nós temos as pessoas que eles subestimam o diabo. Eles acham que o diabo não é nada, não tem poder nenhum, é um fracote, não tem força alguma, não tem poder algum. E eu quero mostrar para você uma descrição, certo? Nosso autor faz, e a Bíblia também menciona, acerca do diabo, irmãos, que deve, tá certo? Deve nos levar a manter um equilíbrio, nem superestimar, nem devemos também subestimar o diabo, achar que ele não é nada, é um ser que não tem força alguma, não tem poder algum, não tem ação alguma e que não influencia nada na nossa sociedade. Você está enganado. A realidade bíblica é bem diferente do que muitas pessoas pensam a respeito da ação do diabo. Vejam, a descrição de Satanás. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical. Só aí a gente já percebe a superioridade dele em poder, não é? Em ação, porque ele era pertencente a uma das ordens angelicais, né, dos querubins, sendo, conforme o livro de Ezequiel, que faz uso de uma metáfora ou de uma tipologia apontando para a queda do diabo. Nós temos ali em Ezequiel 28, 13, 12 e 14, nós temos ali a menção dele, e mostra que ele era um ser, entre os seres, ele era um ser mais exaltados, irmãos. Olha que interessante. Em Judas, inclusive, nós temos conhecimento de que ele pertence a uma ordem tão elevada, né, que o arcanjo Miguel, ele contendeu com Satanás, o texto vai dizer lá em Judas 9 que ele contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Isso mostra que o próprio arcanjo Miguel, ele não ousa trazer maldição ou pronunciar maldição sobre Satanás, demonstrando então ser Satanás de uma hierarquia superior, onde o arcanjo Miguel, mesmo conhecendo-o como inimigo, parece aqui demonstrar um certo respeito àquele ser, dizendo que o Senhor te repreenda. Mas ele não ousou repreendê-lo ou não ousou pronunciar juízo. Olha que interessante, né, irmãos? Nós temos aqui. Então, queridos, de fato, nós temos menção na Bíblia que Satanás ele é o príncipe da potestade do ar. Então, veja, ele possui poder. É claro que seus poderes e suas ações são limitadas, mas a Bíblia nos mostra que ele possui poder. Então, veja, também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Se ele possui personalidade, ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejos, ele tem vontade própria, certo? Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Olha, Jesus, irmãos, ele considerava Satanás uma pessoa. E você vê isso claramente nos textos, por exemplo,
de Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 12, em Jó, quando Deus tem um diálogo ali com Satanás. Nós temos também Jó 2, mais uma vez o diálogo entre eles. Você vê Deus tratando como uma pessoa. E veja que ele é, irmãos, um ser que tem personalidade, vontade própria, inteligência, desejo, raiva. E este ser que trabalha e milita constantemente contra tudo que é Deus, estar constantemente, irmãos, constantemente no encalço dos cristãos para fazê-los desistir da trajetória, da jornada rumo a Canaã celestial, rumo ao céu, ok? Então a gente tem aí na Bíblia uma descrição muito importante, né, no que diz respeito ao próprio Satanás. E é preciso nós cristãos, escute isso aqui, preste atenção, é preciso nós cristãos identificarmos, irmãos, identificarmos o inimigo, a identidade do inimigo. Qual é a identidade dele, irmãos? A Bíblia vai descrevê-lo para que a gente possa conhecer melhor, né, a forma como ele se manifesta. Veja, podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-los. Como é que a Bíblia descreve ele, irmãos? Por exemplo, a expressão sagacidade, astúcia, são termos usados fazendo referência a Satanás, o que mostra a sua esperteza, o que mostra a sua astúcia, a sua maldade. A Bíblia menciona, por exemplo, a expressão Satanás 52 vezes, irmãos. E Satanás aí tem um sentido de adversário, de opositor, aquele que se opõe às obras de Deus, à vontade de Deus. A Bíblia o chama também de diabo, aparece 35 vezes no texto sagrado, né, a palavra diabo, irmãos. E a palavra diabo, ela é traduzida por acusador, ele é o acusador das nossas almas. E a gente vê ele aparecer, inclusive, para tentar a Jesus, para acusar Jesus, para tentar levar Jesus ao pecado. A Bíblia chama ele também de maligno, o que revela também o seu caráter, a forma maldosa, malévola que ele age, irmãos. A Bíblia também vai mostrar, lá em Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia fala dele como sendo o dragão vermelho. A expressão dragão vermelho não é que ele seja literalmente um dragão, mas é a expressão de que ele é um ser que tem força, que tem autoridade, que tem poder. Isso revela então a sua ferocidade. Então a expressão dragão vermelho revela essa ferocidade do inimigo em agir contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. A Bíblia chama também Satanás de tentador. Veja que a sua ação, ela é sempre uma ação que revela, então, ou que se revela no campo da mentira, e que ele está sempre trabalhando no caminho contrário à moralidade. O diabo ama a imoralidade, irmãos. Então, ele está trabalhando nesse viés. E um dos nomes principais, né, que ele é chamado é de pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. A Bíblia chama ele também de enganador, chama de Beuzebu, chefe dos demônios, Belial. Então veja que a Bíblia vai trazer diversas nomenclaturas ou adjetivos para descrever esse ser maléfico que dia e noite peleja contra a igreja do Senhor, dia e noite peleja contra as almas dos santos, irmãos. Então, esses nomes revelam a natureza do diabo, revelam a crueldade, a perversidade, a sua ação destruidora. Então, isso revela quem é o nosso inimigo. Irmão, só a expressão astúcia já dá para você ter noção que não devemos brincar com essa força do mal, com esse ser maligno que trabalha na maldade, que trabalha com astúcia. Dificilmente o diabo nos encara de cara, irmãos. Ele vem sempre armando ciladas. Você sabe o que é armar ciladas, irmãos? É o que o passarinheiro faz para pegar o passarinho. Ele arma uma arapuca, ele prepara tudo, é o que o caçador faz para pegar a sua presa. O diabo, irmãos, ele é expert em preparar ciladas. Ele é expert em em trabalhar com astúcia para induzir os incautos, para levar cativos os incautos, para escravizar as pessoas. Então, muito cuidado com a ação deste grande inimigo que nós temos. Então, o primeiro grande inimigo do cristão é o diabo,
que está descrito na Bíblia como um ser real, nada de ser imaginário. Irmãos, se tem uma coisa que Satanás ele age com engano, e uma das coisas que ele tenta colocar e se agrada nas pessoas é quando as pessoas acreditam que ele não existe. O diabo ele faz de tudo para que você acredite que ele não existe. Então, você percebe a maldade, a engenhosidade desse ser que trabalha de noite tentando parar a marcha da igreja. A nossa lição, ela tem aqui também um auxílio bíblico teológico que eu gostaria de mencionar também aos irmãos. Esse auxílio bíblico é extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, e diz assim: demônios. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência. Como membros do reino de Satanás, eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, olha que interessante, que tem autoridade sobre a potestade do ar, como agentes de promulgação dos propósitos de Satanás. Os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás. Então, irmãos, veja que a fim de vencer os esquemas e as tentações de Satanás e as suas forças demoníacas, os cristãos devem travar uma contínua guerra espiritual contra eles. Nós, cristãos, estamos travando uma contínua guerra contra essa força do mal, irmãos. É uma contínua guerra. Sabe por quê? É uma contínua guerra, irmãos, porque o nosso inimigo, ele é capaz, viu? Esses espíritos demoníacos são capazes de agir, irmãos, de uma forma tão destruidora. Olha o que ainda se diz aqui no nosso auxílio bíblico. Os demônios podem causar enfermidade. Você sabia disso, irmãos? Que o demônio pode causar enfermidade. Os demônios podem causar doenças físicas ao corpo humano, ok? Embora a gente não possa afirmar de maneira nenhuma que toda doença ou enfermidade sejam resultados de espíritos malignos, certo é que ele pode causar essas coisas, ok? Entenda, viu? Satanás, ele pode causar doenças, enfermidades, ele pode, irmãos, provocar situações físicas no corpo humano, nas pessoas. E nós temos vários relatos na Bíblia. Por exemplo, lá em Mateus 9, versículo 32 ao 33, a Bíblia diz que um homem surdo, né, assim, um homem mudo, né, ele estava endemoniado. E a Bíblia diz que quando Jesus curou este homem, ou melhor, quando Jesus expulsou o demônio deste homem, a Bíblia diz que ele voltou a falar. Então veja, ele era mudo não por causas naturais, ele era mudo por causa de questões espirituais. O diabo o deixava mudo, irmãos, o possuía e o deixava mudo. Nós temos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 22, que também vai nos mostrar um homem que era mudo e cego, que também Jesus os curou. Então veja que a Bíblia fala de cura e logo a volta da funcionalidade desses membros, da visão, da audição, o que mostra um poder demoníaco, um poder diabólico agindo, irmãos, na saúde das pessoas. Quem pode, irmãos, quem pode duvidar de que nós, na atualidade, nós no presente, não estamos em algum momento presenciando isso no meio de no meio das nações, das pessoas, ainda hoje, pessoas que estão doentes, mas que a causa não é natural. São doenças provocadas por espíritos malignos que precisam ser expulsos pela autoridade do nome de Jesus. Nem tudo que nós presenciamos hoje no campo da enfermidade física, da doença, é de ordem natural. Muitos são de ordens espirituais. Talvez explique a razão do porquê muitas enfermidades, apesar de bons diagnósticos, não se identifica absolutamente nada. Porque são problemas que estão para além da física. São problemas metafísicos, são problemas que estão para além da medicina.
São problemas de ordem espiritual que têm afetado a vida de muitas pessoas. E aqui nós temos na Bíblia várias passagens, eu poderia continuar citando aqui outras. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 13, versículo 11, nós temos o relato de uma mulher que andava encurvada por causa de um espírito mau. Veja, aparentemente um problema na coluna, mas espiritualmente era um demônio. Então veja, querido, como há uma força do mal agindo constantemente contra a vida do ser humano, contra a vida das pessoas. E eis a importância, queridos, de nós estarmos aos pés de Cristo, buscando a sua presença. E o inimigo, Satanás é um dos nossos grandes inimigos, é o primeiro inimigo do cristão. Ele milita dia e noite contra Deus, contra o reino de Deus, contra as pessoas, contra os seres humanos. Ele é astuto, ele é arma cilada, ele é mau, ele é maligno. Ele é o pai da mentira, induz as pessoas também à mentira. Então, vigiemos o nosso coração, meus irmãos. Temos cuidado quanto a esse inimigo. Ok? Tranquilo? Podemos avançar para o segundo inimigo do cristão? Você entendeu até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo, meus irmãos? Vamos prosseguir? Isso. Então vamos adiante. O segundo inimigo do cristão, a carne. Quem é? A carne. Queridos, vamos então para o conceito bíblico da palavra carne. Quando nós lemos a Bíblia, ou você consulta aí um bom dicionário da Bíblia, você vai perceber que existem na Bíblia pelo menos 4 definições para a palavra carne. A primeira definição para a palavra carne é que a carne pode ser o tecido muscular do corpo humano, como o tecido muscular do corpo do animal. Então é o primeiro sentido da palavra carne. O segundo sentido da palavra carne é o que nós temos também na Bíblia como o corpo humano inteiro. Quando a Bíblia fala de carne em algumas passagens bíblicas, faz referência ao corpo humano, ao ser. Nós temos também um outro sentido da palavra carne na Bíblia, que trata-se do ser humano, mas falando mais da sua fragilidade, da sua moralidade, falando das suas limitações naturais, físicas, morais, falando ali então nesse sentido. Mas temos um quarto sentido da palavra carne, que é num sentido de revelar ou de mostrar a nossa natureza caída. Então, a natureza humana pecaminosa é também a carne, a palavra carne também é usada para fazer referência à nossa natureza humana pecaminosa. Nós encontramos também essa questão, né, no texto sagrado. Então vejam, irmãos, dentre muitas perspectivas da palavra carne, a expressão, por exemplo, concupiscência da carne é uma referência aos desejos da natureza humana caída. Então essa expressão ela tem grande relevância, né? Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, porque o apóstolo João usa esse termo, quando ele usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Ou seja, toda a satisfação carnal, ela está tendenciosa à inclinação do mal, da maldade, do pecado, por causa da nossa natureza caída. Então veja, irmãos, a comer é pecado? Não, não é pecado, mas nós sabemos que o corpo humano ele tem muitas vezes um desejo desenfreado pela glutonaria, ou seja, comer além do que pode e do que deve. E então nós temos ali o pecado da glutonaria, o glutão, o que come demais. Tem relatos aí de pessoas, irmãos, que comem, chega até a ter vômito por causa do excesso da comida. Então veja, isso é pecado, irmãos. Nós temos, por exemplo, quando o apóstolo João se refere da concupiscência da carne, pode também ser uma referência à sensualidade, por exemplo. Nós vemos hoje um mundo sensual em vários sentidos, em vários aspectos. A nossa sociedade ela é sensual, irmãos. Nós estamos hoje beirando cada dia mais, né, a homens e mulheres andando seminus, andando praticamente nus, porque a imoralidade, a sensualidade está presente, está derramada em todos os aspectos da nossa sociedade. Eu estou falando alguma coisa fora do comum, irmãos? Será que não é isso que a gente está vendo hoje? Você vê aí hoje, as pessoas não têm mais pudor, não têm mais vergonha. As mulheres, irmãos, não têm mais vergonha dentro da nua, seminua. Tem mais vergonha. Isso é no shopping, é na rua, é na feira, é nas praças, é na academia. Onde quer que esteja, elas estão lá, seminuas. E algumas literalmente nuas, não é? Agora há pouco mesmo a gente teve aí
uma influência, né, muito conhecida aqui no estado de Pernambuco, em que ela foi criticada, né, de fazer conteúdos adultos, e ela logo se freou com a notícia, né, ficou muito chocada por associar ela a um site de conteúdos adultos. Mas, irmãos, quando você olha hoje para a maioria das mulheres e de homens também, nas redes sociais, em especial no Instagram, Kawaii, TikTok e essas plataformas digitais, o que é que nós estamos presenciando? As mulheres e os homens estão alcançando milhões de seguidores. Pessoas e mais pessoas estão lá acompanhando seus vídeos, suas mensagens. Sabe por quê? Porque são mensagens e postagens sensuais. O que não dá ibope, irmãos, é uma pregação como esta. O que não dá ibope é você falar da carne, falar do diabo, falar do mundo. Isso não dá ibope, não. Mas o que dá ibope para as pessoas aí é você falar daquilo que elas gostam. E o homem tem essa inclinação para a sensualidade, para a lascívia, para a prostituição, para a maldade. Então, é exatamente aí que Satanás coloca o prato e as pessoas comem. Então, a natureza da carne, a natureza do ser humano, essa carne, essa inclinação pecaminosa, essa natureza humana pecaminosa que está presente no ser humano, irmãos, vai levá-lo aí ao desejo, né, pela bebedeira, por relações sexuais ilícitas. O homem tem lá a sua esposa, mas ele quer sempre mais uma. É assim? Ele acha que uma só não vai lhe fazer feliz. Salomão é o maior exemplo, irmãos, disso. Salomão tinha uma esposa, arrumou duas, três, chegou a ter, né, 300 esposas e 700 concubinas, pensando ele que ter mais uma mulher o faria feliz, e percebeu que não, pelo contrário, quanto mais mulheres ele arrumava, mais ele mergulhava profundamente na promiscuidade e na idolatria, irmãos. É isso que nós presenciamos na vida do próprio rei Salomão. Então, irmãos, a expressão concupiscência da carne revela, não é, que não há critério ou norma moral num contexto em que se busca o prazer individual dita a tendência. Ou seja, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma época em que as pessoas vivem segundo os seus desejos. Desejo, quero. Não existe aquela frase do filósofo, né? Penso, logo existe. Pronto, desejo, então quero possuir, tem que ter. Desejo e tem que ter e pronto. E as pessoas estão assim, vivendo desenfreadas. Mas, para o cristão, nós devemos ter domínio próprio. Porque se nós vivemos segundo o Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Nós não seguimos mais, não é, essa linha de domínio, né, de escravidão do próprio pecado. O Novo Testamento, né, a questão da carne no Novo Testamento. Então, veja, na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego, né, para carne, isto é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Então, a palavra carne no Novo Testamento traz essa ideia da totalidade da natureza humana pecaminosa. Então, veja, quando a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito, não segundo a carne, não é segundo a carne física, porque essa carne física aqui não é nada. Essa aqui vai perecer com o tempo, precisa inclusive ser transformada, não é? Mas vejam, o que a Bíblia está falando é da nossa natureza, queridos. Da nossa natureza, que vive a parte de Deus, que desagrada a Deus, que vive sem a presença do Espírito Santo. Então, as pessoas que vivem sem a presença do Espírito Santo, logo estão vivendo segundo a carne. Em suas cartas, né, o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai deixar para a gente muito claro, inclusive lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, versículo de número 21. Eu acho que é uma das obras uma lista, né, das obras da carne mais completa que nós temos no texto sagrado. Eu quero convidar, inclusive, você para a gente ler. Abra a Bíblia, crente, pega a Bíblia, vamos lá? Isso, irmãos, não fica aí apenas ouvindo, não. Pega a tua Bíblia e vamos juntos aqui consultar os textos sagrados e ver o que é que a Bíblia fala, não é? Então, irmãos, olha o que diz Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, palavra grega porneia, práticas sexuais ilícitas. Nós temos aqui a impureza, ou seja, a mancha, a mácula, a lascívia, o desejo desenfreado, né, o desejo desenfreado e a tendência de levar o outro ao pecado.
A idolatria, que também é obra da carne, viu, irmãos? Impureza, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, aqui nós temos uma lista completa de obra da carne, e Paulo conclui, falando das obras da carne, dizendo que aqueles que vivem segundo estas obras, ou que dão como fruto da sua vida estas obras, eles não herdarão o reino dos céus, irmãos. Não herdarão o reino dos céus. Então é importante, né, a gente até vigiar com relação a isso, irmãos. Vejam, perdermos o reino dos céus exatamente por causa dessa natureza, né, inclinada e mergulhada em toda prática pecaminosa. Então veja, a carne, irmãos, essa natureza caída, ela opõe-se a Deus, ela opõe-se aos propósitos de Deus, certo? Porque ela tende, irmãos, ela tenciona caminhar de um modo independente de Cristo, independente de Deus. O seu desejo e as suas vontades são fora dos planos divinos. Ou seja, a carne, a nossa natureza caída, faz com que o ser humano, irmãos, ele haja e viva como se Deus não existisse, como se ele fosse o próprio Deus. Esse é o grande problema. Porque a nossa natureza quer que a gente viva como se nós fôssemos o próprio Deus, e não somos. Nosso terceiro subponto diz assim, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a palavra carne é a natureza humana, depois da queda de Adão. Então, a expressão também carne pode fazer referência a essa nossa natureza que é herdada a partir da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano. É uma das possibilidades, mas também pode ser interpretada como fazendo referência à nossa natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão para de confundir, né, entre o que é a carne natural física e a carne natureza caída, pecaminosa. Não dá para a gente se enganar ou se perder ou errar com relação a isso. Não, vejam. É importante, né, que nós então possamos entender que as obras da carne, da natureza pecaminosa, está descrita em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 ao 20, e mostra que estará aí revelada o resultado, os frutos, né, as obras daqueles que andam segundo a carne. Ok, queridos? Tranquilos? Aqui há um texto na nossa lição, ampliando o conhecimento, e a gente vê que, no caso, o auxílio bíblico teológico, vai nos mostrar também algo muito importante. Veja, não há passagem na Bíblia, né, que mostre um contraste mais claro entre o modo de vida dos crentes cheios do Espírito Santo, isto é, daqueles que estão vivendo em Deus e Deus nele, e as pessoas que andam controladas pela natureza da carne. Ou seja, ele está falando do texto de Gálatas, capítulo 5. Não há nenhum texto que mostre com tanta clareza a diferença entre quem anda segundo o Espírito Santo e aqueles que andam segundo a natureza pecaminosa. Então, irmãos, é importante que nós venhamos atentar, né, para esta verdade, que nós possamos então vigiar aqui o nosso coração, a nossa vida, porque se nós andarmos segundo a carne, nós não iremos, irmãos, satisfazer ao nosso Deus. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, nós não cumpriremos os desejos da nossa natureza caída. Nossa lição também faz uma sinopse do ponto 2, e assim, o segundo inimigo do cristão é a carne, que pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Irmãos, nós temos uma natureza humana inclinada para o mal. Olha, se não tivesse a ação do diabo, mesmo assim o ser humano continuaria mal por causa da natureza caída dele, inclinada, desviada de Deus, longe de Deus, alienada de Deus. O homem, irmãos, é como um carro que está desalinhado. Se Deus solta a direção, ele desvia do caminho. É ou não é? Já percebeu que é assim? Se Deus soltar a direção, o homem sai da rota, porque ele é esse carro desalinhado, irmãos. Por isso que Deus tem que estar sempre no controle, sempre guiando, sempre ali de frente, irmãos, dando toda
a força necessária para que o homem continue firme, olhando somente para Jesus, que é autor e consumador da fé. Então, muito cuidado. Não deis lugar à carne, irmãos. Não deixe a carne reinar. Mortifique a carne. Pastor, e como é que a gente pode vencer a natureza da carne, o diabo e o nosso terceiro inimigo, que é o mundo? A gente vai falar daqui a pouco, mas vamos lá. Falando agora do nosso último inimigo do cristão. O terceiro inimigo do cristão, irmãos, é o mundo. O mundo. E na Bíblia, é importante a gente entender, porque talvez você fique até confuso quando ver a palavra mundo na Bíblia, porque em algumas vezes Deus vai dizer assim, não ameis o mundo. Noutra passagem está lá, e Deus amou o mundo. Então, é preciso entender, preste atenção aqui, ó. É preciso entender que a palavra mundo, no contexto bíblico, ela pode ter diversos significados, ok? Então, vamos lá. A palavra mundo na Bíblia, o termo grego cosmos, pode ter pelo menos 5 sentidos no texto bíblico. Primeiro, em algumas passagens, a palavra mundo pode ser uma referência literalmente à terra, como por exemplo nós temos lá no Salmo 24, versículo 1, né, nós temos ali menção diretamente à terra. Por exemplo, uma outra expressão ou um outro sentido da palavra mundo é que pode ser também uma referência ao conjunto de todas as nações. Então, todas as nações conhecidas podem também ser chamada, né, ou ser feito referência a ela com a palavra mundo. Falando então, né, de nações. A palavra mundo também pode ter um terceiro sentido, que é o sentido de raça humana, certo? Então pode ter o sentido de raça humana. A gente vê isso em Romanos 1, versículo 20, onde diz que todos são indesculpáveis, né? E ali faz referência, a palavra mundo faz referência, então, a toda a raça humana, irmãos. E, em quarto lugar, a palavra mundo, ela também aparece num sentido de universo. Universo a Bíblia pode falar de mundo e se referir apenas ao universo. Então veja, não há qualquer maldade, né, na questão da Terra, da raça humana, das nações em si e do universo. Mas há uma terceira palavra, né, ou um terceiro sentido para a palavra mundo, que é então a Bíblia se refere ao mundo como também aquilo que se opõe a Deus, ok? Então esse é o terceiro, o quinto sentido da palavra mundo. É uma referência, ok? Pega essa, viu? É uma referência a tudo que se opõe a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra em que habitamos, e o segundo, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Então veja, todos aqueles que vivem uma vida independente de Deus estar literalmente vivendo segundo os padrões do mundo, porque o mundo quer viver, o mundo, o sistema que se opõe a Deus, quer viver literalmente independente de Deus. Quer viver longe do Senhor, longe do Criador. Compreende, irmãos? Então, é importante que se diga, né? Porque às vezes há cristãos que misturam, né? Eu não sou do mundo, sim, mas de que mundo você não é? Porque você é do mundo planeta Terra. Você é do mundo que faz parte de uma nação. Você é do mundo universo, ok? Então, que mundo você está dizendo que não é? Você não é do mundo que se opõe a Deus. Você não faz parte, tá certo, do governo deste príncipe da impiedade, ok? Então, desse modo, irmãos, a Bíblia vai nos apresentar, né, esses aspectos, esses sentidos da palavra mundo. Agora, avançando mais um pouco, a nossa lição vai falar sobre 3 níveis de vícios infames. 3 níveis de vícios infames. Irmãos, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, versículo 15, 16 e 17, ele vai falar sobre a concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses são os 3 níveis de vícios infames que está, né, presente no mundo. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão vai encontrar ao longo da sua jornada cristã.
Primeiro, a concupiscência da carne. O que significa concupiscência da carne, pastor? A palavra concupiscência do grego significa, no seu sentido grego, significa então desejo desenfreado. Então veja, o desejo desenfreado da carne. A nossa carne aqui é uma referência à nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza longe e alienada, longe de Deus e alienada de Deus. Então vejam, quando a Bíblia diz concupiscência da carne, está falando dos desejos desenfreados dessa natureza que milita contra Deus ou que está inclinada para o mal. Então a concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada, governada, liderada, corrompida, decaída. Todo ato, irmãos, do corpo, né, para fins maléficos, imorais, antiético, corrupto. Então é referência a essa natureza da concupiscência, ou esse vício infame da concupiscência da carne, ok? Mas em segundo lugar, também fala da concupiscência dos olhos. Você já sabe o que significa concupiscência e dos olhos aqui, porque faz referência, irmãos, a tudo que envolve a mente, a tudo que envolve a imaginação. Então veja, a concupiscência dos olhos faz referência a tudo que envolve a nossa mente. Se nós não tivermos cuidados, irmãos, o mundo, sistema organizado contra Deus, irá influenciar os nossos olhos. Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, porque o diabo, ele pode se utilizar deste nosso terceiro inimigo, o mundo, para nos induzir a colocar diante de nossos olhos aquilo que desagrada ao Senhor, para colocar imaginações perversas na nossa mente, irmãos. Quantas pessoas não estão com a sua mente perturbada, inquieta, porque eles têm aí a sua mente dominada pelas concupiscências dos olhos, desejos desenfreados dos olhos. E aí, irmãos, cria, né, o desejo, né, a concupiscência dos olhos vai criar esse desejo pelas coisas pecaminosas que são oferecidas muitas vezes pela mídia, pela música, pelos filmes, pela literatura, pela arte, né, que vai despertar aí os desejos carnais. Então, é muito cuidado, é muito importante nós vigiarmos nosso coração, tomar cuidado com relação àquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, aquilo que a gente coloca no nosso ouvido, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente chama de arte. Devemos ter muito cuidado, irmãos. E por fim, ainda fala de um terceiro vício infame, que é a soberba da vida. Esse nível de vício, irmãos, expressa então a autoglorificação do homem no pecado, denotando então o seu egoísmo, a sua vanglória, o seu ateísmo. Descreve muito bem, irmãos, o homem da atualidade, que vive a desprezar o ser de Deus, que faz oposição deliberada a Deus. Então, a estes nós percebemos que são aqueles que estão literalmente vivendo a soberba da vida. Eles são pessoas que querem viver na independência de Deus, longe do Criador, faz oposição ao Criador. São pessoas egoístas, vangloriosas, que exaltam-se a si mesmo, que quer toda a atenção para si, que quer tudo voltado para si. E aí nossa lição finaliza falando vencendo o mundo. Nosso terceiro subponto, o terceiro ponto, fala vencendo o mundo, que diz assim, irmãos. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva para o céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Irmãos, nós cristãos sabemos bem o que é isso. Estamos inseridos hoje numa sociedade, irmãos, que ela está caminhando cada dia mais por ideologias anticristãs. As pessoas estão abandonando a verdade, desprezando a palavra de Deus, não querem ouvir a verdade, querem ouvir mensagens de autoajuda, querem ouvir mensagem que faz cócegas em seus pecados, irmãos. Mas é tempo de Deus levantar na terra os seus João Batistas, irmãos, e pregar a palavra de Deus com poder e autoridade. Anunciar o evangelho com poder e autoridade. Nós estamos precisando urgentemente disso. E eu quero finalizar aqui falando sobre como nós podemos vencer a carne, o mundo e o diabo, os nossos três inimigos, ok? Eu quero aqui encerrar falando sobre isso. Inclusive, você pode procurar aqui
você pode procurar, né, no YouTube mensagens, né, que eu já gravei, já ministrei sobre essa temática, né, como vencer o mundo, como vencer a carne, como vencer o diabo, e ali eu dou várias orientações. Aqui eu vou dar algumas orientações de caráter geral. Primeiro, irmãos, como vencer esses inimigos? Primeiro, esteja em constante conexão com Deus. Esteja em um estreito relacionamento com Deus, que se dá por meio, primeiro, do apego à palavra, do apego à oração e do apego ao jejum e do louvor a Deus. É assim que a gente vence o nosso inimigo, se apegando a Deus e à sua palavra, aos exercícios espirituais. Em segundo lugar, como nós podemos vencer o mundo, o diabo e a carne? Sabe como? Nós vencemos, irmãos, nós vencemos quando nós alimentamos mais o espiritual do que o nosso mundo natural, carnal e mundano. É importante que você alimente mais o espiritual. A Bíblia diz que se nós andarmos no espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Há uma peleja, uma batalha dentro de você, vai vencer aquele que estiver mais forte. Então, se alimente da palavra de Deus. Alimente mais o seu espiritual. Fortifique mais o seu espiritual. Em terceiro lugar, irmãos, quer vencer esses três inimigos? Viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É necessário nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, é preciso, para vencer esses inimigos, irmãos, é preciso nós vivermos plenamente em Cristo, sem reservas, nos entregarmos por completo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Se nós queremos vencer esses inimigos, nós precisamos fazer essa entrega completa a Deus. Em último lugar, quer vencer a carne, quer vencer o mundo e o diabo, irmão, se sujeite a Deus. Porque o diabo, diz a Bíblia, fugirá de vós. Se sujeita a Deus, se submeta à vontade de Deus, esteja debaixo da autoridade divina, viva para Deus e em Deus, porque nele nós somos mais que vencedores. Sendo assim, irmãos, ao nos sujeitarmos a ele, a Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Isso é promessa de Deus. Se você está na presença do Senhor e vive para o Senhor, o diabo fugirá de vós. Amém, querido? Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da sua escola bíblica dominical aqui no nosso canal, AD Ministério Verdade e Vida. E eu quero convidar você para na próxima semana estarmos juntos aprendendo mais uma lição para a glória do Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.